Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Luiz Nascimento e nós estamos passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Dessa vez, nós queremos fazer um vídeo um pouco diferente. Nós queremos fazer o comentário das lições bíblicas, tá certo? Da nossa escola bíblica dominical, como vocês podem ver aqui, ó. Dessa vez, nesse trimestre agora, nesse primeiro trimestre de 2021, nós estaremos falando do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, como este é um assunto muito relevante para a igreja, eu tomei a liberdade de vir aqui no YouTube e gravar vídeos acerca dessa lição que está, olha, maravilhosa. Então esse é um projeto que eu já vinha tendo no meu coração, essa vontade de fazer isso, né, de estar trazendo aqui no YouTube, no meu canal aqui no YouTube, no nosso canal, para as pessoas que às vezes gostam da escola bíblica dominical, mas não podem estar presentes. Então a gente vem aqui no YouTube porque através do YouTube pode ser que a pessoa tenha a possibilidade de estar assistindo a aula aí na sua casa, através do seu aparelho celular. Então é para isso que a gente vem aqui, com o intuito de ajudar as pessoas e de levar a palavra de Deus àquelas pessoas que gostam da palavra de Deus e que gostam muito da escola bíblica dominical. Então nós estamos aqui para fazer isso. Essa lição desse trimestre agora é uma lição que está sendo comentada pelo pastor Ezequias Soares, é um dos grandes teólogos mais renomados das Assembleias de Deus. Ok, então muito boa mesmo esta lição. Estou aqui, né, com a minha caneca, não sei se dá para ver aí, ó, Escola Bíblica Dominical, EBD. Tá trazendo para vocês a gravação desse vídeo, né? Lembrando que eu também sou professor de escola dominical, então é exatamente por isso que eu venho aqui, né, fazer a gravação desse vídeo para vocês. Então, se você gostou da ideia desse projeto simples, mas um projeto que tem como intuito levar a palavra de Deus até o máximo de pessoas que a gente conseguir, se você gostou desta ideia, se você gostou da ideia desse projeto, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais com os seus amigos, compartilhe no Facebook. Eu vou disponibilizar no Facebook também, vou disponibilizar no Instagram, no meu Instagram, vou estar colocando nessas 3 redes sociais, no YouTube, vou colocar no Facebook e vou colocar também no Instagram. Então compartilhe os nossos vídeos na sua linha do tempo, indique os nossos vídeos. Se você gostou da ideia, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para que você possa receber a notificação toda semana. A minha ideia é publicar o vídeo no máximo até a quarta-feira. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a minha ideia é essa. A minha ideia é publicar na segunda-feira. Colocar o vídeo já disponível no YouTube na segunda-feira. Mas se eu não conseguir, no máximo até quarta-feira, eu tenho que estar publicando o vídeo para que as pessoas possam assistir. Antes, é uma pré-aula, tá? Então nós vamos colocar o vídeo antes, tá bom? Para que durante a semana as pessoas possam estar assistindo a pré-aula, para que no domingo, quem quiser se aprofundar ainda mais, vai à sua igreja e participa da escola bíblica dominical. E quem não puder assistir, quem não puder ir, né, até a sua igreja, assiste aqui no YouTube, assiste através do Facebook, assiste através do Instagram. Então são redes sociais que nos ajudam muito nesse sentido, da propagação da palavra de Deus, tá bom? Então tá aqui, ó, a primeira lição do trimestre, tá aqui, ó, a pessoa do Espírito Santo. Como eu estou gravando com a câmera frontal do celular, eu nem sei como é que aparece aí do outro lado. Aparentemente fica o contrário, né? Mas enfim, primeira lição do trimestre, a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo?
né? Por que eu resolvi trazer aqui esse comentário? Simples, irmão, porque eu não sou um conhecedor, eu não sou um teólogo, não. Eu sou um professor de escola dominical pela misericórdia de Deus. E aí a gente tá na frente de uma classe de escola dominical é uma responsabilidade muito grande, tá bom? Mas como eu sou amante da palavra e quero levar a palavra ao máximo de pessoas que eu conseguir, então eu vim aqui no YouTube fazer isso. Fazer um resumo mesmo da lição, algo rapidinho, questão de 10, 15 minutos, tá bom? A pessoa do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Como o Espírito Santo atua hoje no seio da igreja? Tá bom? Qual é a função do Espírito Santo no plano da redenção? O Espírito Santo é Deus? Ou o Espírito Santo não é Deus? Então são essas perguntas que a gente vem aqui no YouTube tentar elucidar, tá certo? Durante esses 3 meses, ok? A pessoa do Espírito Santo, texto áureo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ok? É a verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Então, beleza. Então, na verdade prática, aqui ele já está falando o seguinte. Somente as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, revela a verdadeira identidade do Espírito Santo e também as suas obras, a sua forma de atuação. Então, como é que nós vamos descobrir quem é ele e como ele atua? Através das Sagradas Escrituras. Beleza? Então, ó, a leitura bíblica em classe está em João 14, versículo 16, 17, 18 e o 26, e o capítulo 16, versículo 14, tá bom? Então eu não vou ler, né? Eu tô com a Bíblia aqui, eu já li a lição, todas essas referências eu já li, mas eu não vou ler porque senão o vídeo realmente vai ficar muito longo, tá bom? E esse vídeo não terá edições, tá bom? Porque eu não sei ainda fazer edições, possivelmente no futuro eu esteja fazendo edições de vídeos, mas isso será algo mais para o futuro. Por enquanto nós vamos fazer o vídeo de uma forma que realmente vai de uma vez só, então não tem edição, é ao vivo, tá bom? Para terminar essa primeira parte introdutória, a gente diz o seguinte: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiência com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo do Espírito Santo, com seus dons e manifestações como a glossolalia, né, que é o falar em outras línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, nessa primeira lição aqui, vai ser algo mesmo bem geralzão, né, sobre a pessoa, mas nós vamos tentar identificar o Espírito Santo e nós vamos também tentar identificar alguns aspectos da sua atuação, tá bom? Então, o primeiro tópico aqui, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: a revelação do Espírito Santo, aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então, se a gente quiser conhecer o Espírito Santo, a gente tem que recorrer às Sagradas Escrituras. Não tem como a gente conhecer o Espírito Santo de uma forma aleatória, tá bom? Ou através de experiências de outras pessoas. Não. Se a gente quiser ter uma experiência íntima com o Espírito Santo, nós precisamos recorrer às Sagradas Escrituras, ok? O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, sua personalidade, seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. A divindade. O Espírito Santo é Deus? Sim, segundo a interpretação dos pentecostais, da igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja reconhecidamente pentecostal, e eu, como bom assembleano, reconheço o Espírito Santo como sendo Deus, ok? Por quê? Porque ele tem, né, todas as prerrogativas que o Pai tem e que o Filho também tem, tá bom? Então o que acontece? A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras
E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Então, o Espírito Santo ele aparece junto com o Pai e com o Filho em Mateus 28, versículo 19. Se você quiser conferir, depois você pode conferir. Textos que comprovam também a veracidade dessa questão de que o Espírito Santo realmente é Deus, como segundo livro de Samuel 23, 2 e 3, a 2 Coríntios 3, 17 e 18, e o texto que eu gostaria realmente também de deixar aqui é 1 Coríntios 3, 16, onde lá diz que nós somos templo de Deus e o Deus que habita neste templo é o Espírito Santo. Então, por essa razão, nós piamente acreditamos que o Espírito Santo realmente ele é Deus, ok? O segundo subtópico aqui, a personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, emoção e vontade. Então o Espírito Santo, ele tem uma personalidade própria, distinta. Ele sente vontade, ele pensa, ele tem emoções, o Espírito Santo se entristece, ok? Então o Espírito Santo ele tem uma personalidade. Ele tem a sua própria vontade. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 11, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo distribui os dons espirituais de acordo com a sua vontade. Distribui a cada um de acordo como lhe apraz. Então o Espírito Santo tem vontade própria, ok? Então ele é uma pessoa distinta, porém atua juntamente com a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, a segunda pessoa, que é o Filho, tá certo? Nesse plano de redenção do ser humano. Os atributos divinos do Espírito Santo. A Bíblia revela os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. O Espírito Santo tem atributos divinos? Sim, o Espírito Santo tem atributos divinos. O Espírito Santo, por exemplo, ele é fonte de poder. Ele opera sinais e maravilhas no meio da igreja. Inclusive, o Espírito Santo ele tem todo o poder. Ele cura todas as feridas, ele opera no meio da igreja da forma como ele quer, tá certo? Visando glorificar o Filho e o Pai. Principalmente o Filho. Tem um versículo na Bíblia que fala que ele glorificará. Na próxima lição nós vamos estudar mais sobre isso. O próprio Jesus dizendo, quando ele vier, ele me glorificará. Falando ainda sobre atributos, o Espírito Santo conhece todas as coisas, ou seja, ele é onisciente. A onisciência é um atributo incomunicável de Deus, é um atributo que só Deus tem. Então, se o Espírito Santo conhece todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, então significa que ele é Deus. Então, realmente sobre essa questão, eu acho que está bem elucidado. O Espírito Santo é criador? É co-criador. Ele estava lá no momento da criação, juntamente com o Pai e com o Filho, participando ativamente da criação de todas as coisas. Ok? O tópico 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. A pericorese. O que é a pericorese? É um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação dessas pessoas, das pessoas da Santíssima Trindade, uma na outra. Ok? Então é chamado teologicamente de pericorese. Um termo que realmente, até mesmo eu admito que nunca tinha ouvido esse termo. Aleluia. Então tá aí, o Espírito Santo ele coabita em uma só pessoa, juntamente com o Pai e com o Filho. Jesus disse, ele me glorificará, João 16, 14. Houve época em que os assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era que Jesus disse que o Espírito Santo lhe glorificaria, conforme João 16, versículo 14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica a Cristo. O argumento é equivocado, pois o Pai também glorifica a Cristo.
certo? E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, né? Então realmente esse argumento é um argumento que realmente é equivocado, né? Com relação à adoração ao Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser adorado? Claro que sim, o Espírito Santo deve ser adorado. Por quê? Olha aqui o que diz no subtópico 3. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho é adorado, o Espírito Santo também é adorado. Então, quando a gente glorifica uma pessoa da Trindade, as outras duas pessoas da Trindade são adoradas juntamente, porque eles coexistem em uma só pessoa, é o Deus trino e uno ao mesmo tempo. Então, sobre isso aí ficou tranquilo, né? O Espírito Santo e Jesus são consubstanciais, ou seja, eles são formados de uma mesma substância. Quando Jesus disse que o Pai enviará outro Consolador, o que Jesus está dizendo? Outro Consolador, a palavra outro significa outro da mesma espécie, outro igual ou semelhante. Então, se o Espírito Santo é semelhante a Jesus, isso significa que se Jesus é Deus, os assembleanos, ninguém questiona a divindade de Cristo, não é verdade? Então, se Cristo é Deus, se Jesus Cristo, o Salvador, é Deus, então o Espírito Santo sendo igual ao Filho, ele também é Deus, ok? Então não tem assim muito dificuldade de entender isso. O tópico número 3 e último. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O Espírito Santo age no mundo? Sim, o Espírito Santo age no mundo. Através de quê? Desde a criação, o Espírito Santo age, participando ativamente da criação de todas as coisas. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo já estava pairando sobre a face das águas, sobre a face do abismo. E no Salmo 104, versículo 30, diz que o Espírito de Deus é que conserva todas as coisas, que conserva o mundo, que renova a face da terra. Ok? No plano divino da salvação, o Espírito Santo atua? Sim, o Espírito Santo atua, principalmente nesse plano de salvação. Quando você pega, por exemplo, o capítulo 14, né? E o capítulo 16, principalmente, o versículo 8, diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro contato do pecador nesse processo salvífico é com o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem esse primeiro contato com o pecador, convencendo ele do seu pecado. Vamos falar sobre isso mais profundamente na próxima lição. Na vida humana, no Novo Testamento, registra o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Então até hoje o Espírito atua na vida dos crentes. Por exemplo, fazendo brotar no nosso coração o fruto do Espírito. É uma atuação do Espírito Santo na vida do crente salvo. Ok? E também distribuindo os dons espirituais. Né? Também é uma atuação do Espírito Santo. Tá bom? Então, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso, compreensivo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Então, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado realmente do nosso projeto, da nossa intenção. Então eu peço, se você ainda está nesse vídeo até agora, compartilhe os nossos vídeos, curta o nosso vídeo, ok? Inscreva-se no nosso canal, nos ajude, nos dê essa força para que dessa forma você possa também estar nos incentivando a continuar com esse projeto de levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possível. Tá bom, meu irmão? Paz do Senhor a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.